Irmãos, vou falar com vocês hoje sobre isso não vem de você. E eu acho interessante porque é uma história onde nós vemos a nossa falha como seres humanos, a nossa falha como discípulos. E a gente vê o poder de Jesus e a gente não pode esquecer nunca que o poder vem de Deus e não de nós. Toda a capacitação vem dele e não de nós. E a gente sempre se coloca em problemas quando a gente confunde isso, quando a gente começa a achar que nós damos conta, que nós somos bons, que a gente consegue. E é onde a gente coloca tudo a perder. Tem um texto, está no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 14 a 29. Quero que vocês acompanhem comigo. Diz que quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles, discutindo com os discípulos de Jesus. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? E um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe. Isso aqui, depois que eu preparei a palavra toda, eu fui reler hoje cedo estudando, me chamou muita atenção, porque ele fala assim: eu trouxe para ti, Jesus, essa situação. Isso é importante, às vezes pode passar desapercebido. Vocês vão ver que está acontecendo uma história aqui, existe um problema, porque o cara trouxe para Jesus e as pessoas estavam tentando resolver fora de Jesus. Então, caminha comigo: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. E eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram o menino. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntando ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Quem pode dar um amém por isso? Imediatamente o pai do menino exclamou: creio. Olha isso, irmãos, como a gente tem que ser no nosso dia a dia, da dificuldade que às vezes a incredulidade bate sobre nós. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente, saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizeram: morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos perguntaram em particular: por que não demos conta? Por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Um pouco antes dessa palavra, para a gente poder voltar um pouquinho, diz que Jesus chegou neste local onde já estavam seus discípulos. Estavam quem ali? Estavam 9 discípulos de Jesus. Porque Jesus havia saído com os outros 3, seus discípulos favoritos, Pedro, Tiago e João, havia subido até um monte onde ele foi transfigurado, onde esses discípulos haviam visto a glória de Jesus. E quando eles voltaram, me faz lembrar de Moisés descendo do Monte Sinai e encontra o povo com um bezerro de ouro. Eu fui fazer algo que é divino, fui fazer algo que é de Deus, e vocês estão aqui embaixo fazendo coisas que não devem fazer. Me fez lembrar dessa situação. Os discípulos estavam ali tentando fazer algo que eles poderiam dar conta de fazer, mas não conseguiram. E Jesus explica: essa situação só pode ser resolvida através de jejum e oração. Mas se pode ser resolvida através de oração, eu me questiono: então por que o Senhor não orou, Jesus? Por que o Senhor somente diz: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais volte? A gente não vê um momento aqui que Jesus para e ora: Deus, faça alguma coisa, me capacite, alguma coisa. Não, a gente não vê, a gente vê uma ordem, um comando. E eu penso que talvez Jesus não estivesse falando sobre a atividade de orar, você parar, fechar o olho, entrar no teu quarto, algum lugar e orar. Não, mas o que nos leva a orar? Existe uma atitude que te leva a orar. Você pode fazer uma oração que é uma oração vaga, vazia, mas existe uma atitude do teu coração que te leva a parar tudo e buscar Deus de fato. Eu imagino que Jesus estava falando sobre isso, porque ele não estava falando aqui sobre uma técnica, uma forma de expulsar um espírito imundo, um demônio. Não sei se vocês já viram aquele The Chosen, está até no Netflix a partir de agora já, nem tem um tempo.
Logo no início dos episódios tem o Nicodemos tentando expulsar um espírito da Maria Madalena, não dá conta. Ele vai lá do jeito como ele foi ensinado ou estudou dentro da escola rabínica e vai tentar uma fórmula e não consegue expulsar. Jesus não está falando aqui de um passo a passo como algo que você tem que, seguir na sua vida para conseguir alguma coisa. Ele não está falando que tem que usar água benta, cruz, cabeça de alho, balas de prata. Vocês lembram daqueles filmes de lobisomem? Eu me lembro quando eu era criança, tinha um filme que passava muito na sessão da tarde. Eu amava ele, chama Deu a Louca nos Monstros. E ele reúne todos os monstros, reúne o Drácula, o lobisomem, o Frankenstein, a múmia, e ensinava como matar monstros. Mas Jesus não está falando disso aqui. Jesus está falando que os discípulos, neste momento, nessa passagem, eles estavam confundindo o poder que eles tinham, no nome de Jesus, de fazer algo, com a fonte que é Jesus. Eles estavam olhando mais para o poder, eu vou dar conta, eu vou conseguir, e esquecendo, através de quem você consegue fazer isso. Jesus desce do monte e encontra lá os discípulos em uma grande discussão com os mestres da lei, com aquelas pessoas que são os experts. Já viu como sempre aparece um expert quando acontece alguma situação, uma desgraça na terra, aí aparece lá expert em tal coisa na televisão, sempre tem um expert. Existia naquela situação ali os discípulos em um aprendizado e os experts, mestres da lei, sobre quem ou como poderiam conseguir tirar o espírito imundo da criança, e ninguém estava dando conta, por mais expert que fosse. Eles estavam confundindo a habilidade de você fazer algo com a dependência daquele que pode habilitar você. Entenda isso que eu estou querendo dizer, irmãos. Existe uma habilidade que nos foi dada, mas quem nos dá essa habilidade? É Jesus Cristo. Eles estavam confundindo isso aqui, por quê? Porque não vem de nós, tudo que nós temos não vem de nós, vem do Pai. Eles estavam em um momento de confusão. E tantas vezes a gente age assim, a gente lembra, por exemplo, de algo que a gente já viveu. Eu olho para o meu passado, eu vejo uma situação a qual eu passei, que envolveu alguma situação difícil na minha vida, e eu penso, eu posso passar novamente. Eu já dei conta uma vez, eu consigo solucionar isso de novo. Eu ganhei uma vez, eu vou ganhar de novo, porque eu tenho experiência. Mas, irmãos, as coisas não acontecem do mesmo jeito, elas sempre são diferentes. É o nosso problema de achar que a gente dá conta. O problema de achar que nós somos alguém, alguma coisa, que nós somos bons, Não, irmãos, isso é errado. Por quê? Porque nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo para todas as coisas. É muito mais fácil você depender e Ele trazer a solução do que você quebrar a cabeça e se desgastar. Acontece isso muito nos esportes. Para quem gosta, de vez em quando um jogador ou um time está acostumado com a vitória, eles fazem corpo mole em algum momento, eles entram num jogo com menos intensidade. Por quê? Porque a gente pode ganhar, conseguir a vitória quando a gente quiser. Posso estar perdendo por 3 gols aqui, mas se a gente der um gás aqui, a gente vai dar conta, e eles perdem. Para jogadores com menos técnica do que eles, para times piores de qualidade do que eles, de menor orçamento, acontece. Você pode perder na sua vida, mesmo que já tenha vencido algo similar. Vocês estão comigo? Você pode agir na vida como se você fosse alguém, como se você fosse alguma coisa, e não ser. É o que mais acontece na nossa sociedade, é o marketing pessoal. É uma projeção de alguém que eu sou, eu chamo isso de efeito da pomba. Quem gosta de pomba aqui? Tem alguém? Que vai lá naquelas praças na Itália e deixa as pombas pousar em você. Ninguém gosta de pomba, por quê? Pomba transmite doença. Mas a pomba é o animal com o maior marqueteiro da terra. Porque o Espírito Santo de Deus é representado pelo quê? Por uma pomba. Você está vendo como a gente consegue se projetar? As pessoas conseguem passar para alguém que é alguma coisa, mas, irmãos, vai saber, tem um monte de gente que não tem raiz, é superficial, é cheio de problema interno, mas apresenta aos outros que está tudo bem, que sabe solucionar todas as coisas. É assim na sociedade. Vou falar devagar. Acontece. Veja a história de Jacó com Esaú. Jacó, cujo nome significa o suplantador, aquele que ele vai tentar se mostrar diferente, ele vai tentar ser alguém que ele não é, ele vai tentar à força conquistar algo.
Na hora que ele vai nascer, ele agarra o calcanhar do seu irmão porque ele quer ser o primeiro, ele não deixa Esaú ser o primeiro, mas Esaú ainda vai assim. Ao longo da sua vida, ele está sempre maquinando, ele está envolvendo o seu irmão numa troca para conseguir a primogenitura. Ele se veste de pelo para mostrar para o pai que ele é alguém que ele não é. E quando ele consegue o que ele quer, ele tem medo, ele foge do seu irmão. Ele passa 20 anos fora de casa. Pode ser que você está tentando impressionar alguém, irmãos, há muito tempo, e isso tem te feito mal. Você está tentando sempre parecer que você está bem em alguma coisa, e isso está te fazendo ficar o que triste por dentro. Por causa da sua maquinação, ele teve que ficar 20 anos fora de casa. Até quando ele volta, e na hora de voltar ele continua maquinando. Em Gênesis 32, 20, ele fala para os servos dele: olha, passem à minha frente, vão com meus filhos, vão com as minhas esposas, vai todo mundo, leva minhas coisas, leva presente para o meu irmão, avisa que eu estou vindo atrás. Porque ele pensava assim: olha, se eu conseguir, olha a maquinação, se eu conseguir, sabe, fazer com que o meu irmão aceite os presentes que eu estou vindo mais tarde, quando eu chegar lá, talvez ele me receba. Então ele envia os presentes à frente, ele envia a sua riqueza à frente, ele envia a sua família à frente, ele envia as coisas que representavam o seu status, ele envia as coisas que poderiam impressionar alguém: olha quem eu sou, olha o que eu tenho, ele envia à frente, ele envia essa imagem projetada, tudo que você consegue projetar, porque pode ser que talvez Esaú veja isso, veja tudo o que eu conquistei, dessa forma eu serei aceito. Existem muitas pessoas que se anulam para serem aceitas, muitas pessoas que se anulam para serem amadas. Eu vou anular minha vida, mas pelo menos ele vai me amar. Irmãos, você não nasceu para se anular, você nasceu para ser uma representação da glória de Deus nessa terra, a imagem de Jesus nessa terra. Não é assim, Jacó estava desse jeito. Mas eu começo a entender que eu não sou meu dom, eu não sou minhas coisas, eu não sou meu status. Tudo isso foi à frente de Jacó. Pode ser que você está colocando isso tudo à sua frente. Aonde eu vou, mostro quem eu acho que eu sou. Aonde eu vou, mostro minhas coisas, minhas posses, a minha inteligência, a minha capacitação. Eu lanço tudo isso à frente. Jacó fez isso, mas de repente ele passou a noite no acampamento sozinho. Aqui é o grande problema da vida, irmãos, é quando as suas coisas saem e você fica sozinho consigo mesmo e com Deus. É nesse momento que nos traz uma clareza da gente confundir quem somos com nossas coisas, confundir o que as pessoas veem, o efeito da pomba, com quem você é no teu interior, que muitas vezes está o quê? Quebrado, está acabado, está doído, está machucado, está ferido. Quem nós somos com os nossos dons, com as minhas habilidades. Olha como bom a minha imagem projetada. Será que os discípulos naquele momento pensaram: eu consigo atuar no ministério sem Jesus? Porque infelizmente isso acontece, gente. Basta você ver o tanto de escândalo que tem dentro da igreja. Será que eu consigo atuar nisso aqui sem Jesus? É horrível acreditar que você pode fazer algo por você mesmo sem pedir a capacitação de Deus e a ajuda de Deus. Quando eu vou realizar um trabalho, um serviço, eu oro: Deus, me capacita. Deus, traga à minha mente aquilo que eu preciso para fazer. Ilumine a minha mente, me ajuda, porque se o Senhor fizer isso, eu consigo fazer rápido. Eu consigo poupar tempo, eu consigo ter a vitória rápida, eu consigo ter resultado. Eu aprendi a fazer isso na minha vida, por quê? Porque eu sei que tudo que eu tenho é dele e vai voltar para ele, assim como eu virei voltar para ele. Eu não preciso estar aqui sozinho tentando todas as coisas, não. Irmãos, todas as vezes diante de Deus eu falo para vocês que eu estou aqui antes de subir, eu faço uma mesma oração. Todas as vezes eu falo: Senhor, se o Senhor não subir comigo, se o Senhor não for primeiro, eu não vou. Eu não subo, eu não tenho nada para falar para esse povo. Eu não tenho nada para compartilhar. Tudo que eu tenho é a tua palavra. Se o Senhor não estiver nisso, é vazio. É vazio. É horrível quando você pensa: eu já fiz isso antes, funcionou daquela vez, eu vou fazer de novo. Sabe qual que é o nome disso? Manipulação. E você pode cair no erro da manipulação várias e várias vezes na sua vida. Eu vou manipular pessoas, eu vou maquinar pessoas para que eu consiga as coisas da forma como eu quero. Porque eu já fiz daquele jeito, essa mesma estratégia vai funcionar. Não, irmãos, isso é manipulação.
E a gente está tão preocupado com tanta coisa, cada um no seu mundo, lutando, procurando por coisas e desejos, que ninguém está preocupado em parar um pouquinho, olhar para si mesmo e ver a pessoa que você tem sido. Olhar para si mesmo e ver a pessoa que você tem se tornado ao longo de toda a sua vida. Porque eu entendo que Deus se importa menos com o que você está fazendo. Presta atenção e olha para mim. Deus importa menos com o que você está fazendo na sua vida e mais com a pessoa que você tem se tornado ao longo dos anos. Jesus não veio à terra para estabelecer algo, e é a confusão de tantas e tantas pessoas isso. Jesus não veio para estabelecer algo que daria fundamento ao que você poderia se tornar. Tem gente que aceita Jesus porque acha que agora eu vou prosperar, eu vou multiplicar, eu vou ficar rico. Irmãos, Jesus não veio para isso. Jesus veio para resolver quem você era. A palavra dele fala que nós estávamos como inimigos dele. A palavra de Deus fala que todos nós pecamos e precisamos da glória de Deus. Ele veio para resolver quem nós éramos. Quem nós éramos, irmãos? Nada. Pecadores horríveis, horripilantes. Como na história dos monstros, nós éramos todos uns monstrinhos. Você escolhe qual você gosta mais. Era você. Até a graça de Jesus vir e te alcançar. O foco de Jesus sempre foi a condição humana dentro de si e não fora. Esse é o foco de Jesus, irmãos. Então nós podemos estar completamente obcecados pelo nosso exterior. O mundo é assim, eu tenho que estar obcecado pelo meu exterior. Eu tenho que estar bonito, eu tenho que estar arrumado, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar rico, eu tenho que estar próspero, eu tenho que estar feliz, eu tenho um monte de coisa. São as preocupações externas. Você pode estar maravilhado com o seu status, com o poder, com o que você projeta. E aí você esquece o teu coração. Você esquece de guardar aquilo que é o mais importante, principal na tua vida, que é o quê? O teu coração, o teu interior. Quem nós somos, quem é você, é isso que você tem. Irmãos, é o foco número 1 da sua existência na terra. É guardar quem você é. Não quem você pensa ser, mas a maneira como Deus nos conhece, a maneira como Deus conhece cada um de nós. E aí as coisas ficam um pouco difíceis. Jeremias 17:9 fala: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Porque a gente olha para nós, a gente sempre nos vê o quê? Bem, eu sou bom, eu sou melhor que essa pessoa, olha que pessoa horrível. Olha o que essa pessoa faz, ela é ruim, ela não presta, nossa, podia melhorar nisso. Mas a gente nunca faz isso conosco. Cara, olha que pessoa que eu tenho sido, meu Deus, eu preciso melhorar nisso, eu preciso parar com isso, eu preciso largar isso, eu preciso abandonar aquilo, eu preciso mudar. Porque o nosso coração não vai falar isso para a gente, o coração é enganoso. Por isso nós temos que buscar Deus e, como Ele fala, quem pode conhecer o coração? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com suas obras. Como é que Deus nos recompensa, irmãos? De acordo com o que a gente faz. E aí a gente chega no Salmo 139 de Davi, que para mim é uma das... Eu já falei isso várias vezes, é a primeira oração mais forte que existe. Davi, ele para tudo, ele faz uma oração a Deus. E ele expressa a Deus um desejo imenso, algo profundo. Que talvez a gente só encontre isso na Bíblia com Jó, quando Jó fala: Deus, pode olhar para a minha conduta, não há nada que o Senhor achar aqui. Davi olha e fala: eu não estou preocupado com o meu exterior, com o que eu sou, com a unção que eu recebi para ser rei. Eu não estou preocupado se eu sou rei, eu não estou preocupado com quanto dinheiro eu tenho, eu não estou preocupado com essas coisas, com a posse, com a minha imagem projetada, com ser um grande guerreiro, com ter um grande exército. Nada disso, meu Deus, importa para mim. Olha o momento desse homem, nada disso importa para mim. Se houver algo em mim, se tiver algo dentro de mim, se houver algo na minha conduta que está errado. Veja quão profundo é isso. Veja se tem algo dentro de mim que me afasta de ti. Porque você pode achar que está tudo bem entre você e Deus, mas se tiver algo que te afasta dele, a relação está azedada. Veja algo que, se há dentro de mim algo que me faz pecar, algo dentro de mim que o meu exterior não mostra. Olha isso, algo dentro de mim que está me afastando do Senhor. E ele começa falando: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe da minha vida inteira, quando eu acordo, quando eu me sento, quando eu me levanto, quando eu acordo, quando eu me durmo, todos os meus pensamentos, o Senhor conhece.
Ainda que a palavra não me chegue à língua, antes de eu falar, o Senhor sabe o que eu vou dizer. O Senhor me cerca, eu não consigo fugir do Senhor está em todo lugar, por trás e pela frente, a tua mão está sobre mim, o Senhor, teu cuidado, e tudo isso é maravilhoso demais para mim. Tudo isso aqui importava para Davi muito mais, mas ele termina falando: sonda, meu Deus, e conhece o que? O meu coração. A gente acabou de ler que é o que? Enganoso. O nosso coração, que a gente sempre olha para o outro como o outro é ruim e nós somos bons. É esse o nosso coração. É o coração que nunca nos fala que a gente precisa mudar. Preciso refletir, preciso parar, preciso pausar, preciso voltar a Deus. Conhece o meu coração, conhece quem eu sou, conhece quem eu tenho sido e conhece a pessoa que eu tenho me tornado, desde quando eu te conheci. Porque se o Senhor está me aperfeiçoando, eu tenho sido aperfeiçoado. Olha quão sério é isso, irmãos. Porque é muito fácil a gente crer nessas coisas e falar o versículo, Deus está tratando, mas será que a gente está deixando Ele nos aperfeiçoar ao longo dos anos? E Davi fala isso: prova-me, conhece as minhas inquietações e vê se em minha conduta, no meu dia a dia, no meu fazer, no meu ser, vê se tem algo que te ofende. Olha que sério isso, ofensa. E dirige-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração profunda. Quando Jacó mandou tudo à frente, ele teve que ficar sozinho consigo mesmo. Não tinha mais nada para ele se distrair. Não tinha televisão, não tinha computador, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha fogão, não tinha cama, não tinha nada. Ele estava no meio do nada, sozinho, só ele. Tudo foi e ele ficou. E ele teve que lutar com ele mesmo. Talvez é o que você está passando hoje, irmãos, porque você pode passar o dia inteiro fora de casa e gostar, mas chega o momento do teu dia que você tem que voltar para casa para encarar o que ficou lá. Tem que voltar para casa para encarar teu cônjuge. Tem que voltar para casa para encarar teu filho. Tem que voltar para casa para ser um marido ou uma esposa, para ser um filho ou uma filha. Você precisa voltar para os lugares. Jacó estava fugindo 20 anos, ele está voltando e agora ele tem que lutar consigo mesmo. Quem eu era quando eu saí daqui? Quem eu sou agora que eu estou voltando? Você pode se encher de roupas e produtos caros, mas se as marcas exteriores forem maiores do que quem você é por dentro, existirá o vazio. Você está lindo, perfumado, maravilhoso, plastificado, legal, mas o teu coração pode estar o quê? Em pedaços. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã, irmãos. Se a sua identidade de quem você é existe através do seu dom, ou de rótulos que as pessoas colocam em você, essa pessoa é boa nisso, essa pessoa é aquela coisa, você sempre será um escravo desses rótulos. Quem eu sou um filho de Deus, só isso. Estou na terra de passagem, eu estou voltando para o lar, no nome de Jesus, meu Deus, quando chegar a hora, me leva, eu quero estar contigo. Eu não sei o que mais está acontecendo aqui, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas o principal na minha vida, Deus, é a pessoa que eu tenho me tornado, que é essa que vai chegar até você. Essa que estará contigo. Os outros discípulos estavam brigando com os mestres das leis: eu sou melhor, veja, Jesus me capacitou, olha o dom que Ele me deu. Olha quão melhor que você eu sou, olha quão bom eu sou. Não, eu acho que a gente deve fazer essa situação dessa forma, eu acho que a gente deveria fazer assim, e o menino lá sofrendo, quase morrendo. Ao longo da vida você pode estar de jeito, lutando, achando que isso é bom, um monte de coisa, e os problemas e as situações continuando, sem solução. E Jesus chega e fala: até quando eu vou ter que aguentar vocês, hein? Será que não tinha gente melhor para chamar? Será? Não é possível. Até quando eu vou ter que ficar aqui para ensinar para vocês que vocês dependem de mim? Discípulos de Jesus, mestres da lei, discutindo quem era melhor, quem pode fazer melhor, quem é o mais legal, quem sabe as coisas, qual que é o passo a passo, qual que é o processo. E não tinham resultado. E eles continuavam a tentar suas ideias ainda assim. Esqueceram que foram comissionados e que servem a um mestre, eles são apenas servos de alguém que enviou eles a fazer algo. Nós não estamos aqui, irmãos, presta atenção, para fazer o que a gente acha que deve ser feito. Nós estamos aqui para fazer o que Jesus nos enviou a fazer. É simples assim, fazer o que deve ser feito. Em Efésios 2:10, Paulo escreveu assim: nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Eu amo esse texto. Deus nos criou, nós somos feitos por Deus para fazer coisas boas. Boas obras, bons trabalhos, os quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Deus criou o trabalho para você fazer,
antes mesmo de criar você. É o que o texto está dizendo. Eu passo a entender que eu não sou meu trabalho, qualquer trabalho que seja. Qualquer trabalho que você tenha, você não é o teu trabalho. Irmãos, você não é nem mesmo a sua empresa. Você não é seu dom, você é um filho e uma filha de Deus, criado por Ele para fazer algo que Ele já criou antes de você nascer. Tem gente que é apaixonado por isso, é workaholic, é maravilhoso, ama o trabalho, perde as coisas. Irmãos, lembre-se sempre, a primeira coisa que você é mais importante, você é um filho e uma filha de Deus. Simples assim. Nossa essência é Cristo, criados à imagem e semelhança de Deus, feitos filhos e filhas de Deus, e isso nos preenche, só isso nos enche de futuro. O teu trabalho não te enche de futuro não, irmãos. O teu trabalho pode te encher de dinheiro, mas o dinheiro vai ficar. E a tua alma, para onde vai? Só Jesus nos enche de futuro. Jacó recebe a maior bênção da sua vida, veja só, ele envia tudo que ele havia conquistado em 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho para o seu tio Labão, ele sai de lá rico, sai de lá cheio de rebanho, e ele envia tudo isso à frente, ele fica sem nada, ele fica, sabe, sem nada no bolso, não tem um tostão na conta. E nesse lugar é onde ele vai receber a maior bênção da sua vida, quando ele está sem posse. No local onde você depende de Deus é onde você recebe a maior provisão. No local onde você depende de Deus é o local onde você recebe o milagre. Ele está sem nada, ele está sozinho, está somente ele, Deus. E olha o que acontece. O texto fala, Jacó ficou sozinho. Impressionante, está na Bíblia, Jacó ficou sozinho. Eu acho interessante como Deus coloca as coisas, porque isso é importante. Meus servos foram embora, minhas mulheres foram embora, meus filhos foram embora, minhas posses foram embora. Cara, eu estou aqui sozinho, eu estou com medo. Estou com medo, meu irmão. Eu não sei como vai ser eu chegar naquela terra, eu não sei. Então aparece um homem que se pôs a lutar com Jacó até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da sua coxa, de modo que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, deixa eu ir embora porque o dia está raiando. E Jacó falou, não vou te deixar ir, a não ser que me abençoes. E o homem pergunta, a única coisa que Jacó tinha naquele momento, irmãos, quem você é? Queridos, prestem atenção em mim, isso aqui é importante. É Jesus perguntando para você, quem você é? Agora que está só você aqui, é quem você acha que você é? Deus está pedindo para Jacó a identidade dele. Qual que é a sua identidade? Jacó, o suplantador, aquele que desde a infância maquinou o mal, aquele que desde a infância maquinou para se dar bem, aquele que desde a infância queria o mal contra o seu irmão para conseguir a posição dele. Quem é você? Aquele que está com medo, aquele que fugiu, aquele que acha que consegue fazer tudo sozinho, Jacó. É você? Quando não tem mais nada, irmãos, quando você precisar, quando você clamar a Deus, quando às vezes uma doença bater, quando nada na tua vida pode salvar você, você não consegue, suas posses não consegue, seu dinheiro não consegue, só Ele pode. Quem é você? Vai ser a sua imagem projetada ainda? Vai ser quem você é? Vai ser o bom? Vai ser quem você faz na sociedade? Quem é você no momento onde somente Deus pode agir? Quem é você? Jacó. Com tudo que Jacó carrega. Sou eu, pai, Lucas. Com tudo que o Lucas carrega. E ele fala, agora que você não tem mais nada, que você depende de mim, você não vai mais ser isso. Quem pode louvar a Deus quando Ele olha para a tua vida e fala, você não vai mais ser isso? Você não vai ser mais um pecador, você não vai ficar mais sem futuro, você não vai ter uma morte, você vai ressurgir, você viverá pela eternidade comigo. Quem é você, Jacó? Não mais. Jesus olha para você, quando você aceita Ele, quando você se volta para Ele, Ele fala, não mais. Você não é mais o teu passado, você não é mais a tua imagem projetada, você não é mais o teu status, você não é sua riqueza, você não é nada disso. Você agora vai ser Israel. Você está voltando para a terra que eu te dei, para a promessa que é sua, para aquilo que eu te criei para fazer, para aquilo que eu te chamei. E você não será mais quem você era, você agora é uma nova criatura. Você é Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Eu amo isso aqui, eu amo Deus. Quão maravilhoso é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que olha para nós e nos dá uma nova vida e uma vida eterna. Olha isso. Jacó está voltando, e Deus agora
está o chamando para o trabalho que Deus havia criado para ele. Não o trabalho que Jacó havia criado para ele para ser pastor. Não, você está voltando para ser um príncipe. Você está voltando para ter governo. Você está voltando para ter 12 tribos. E através de você virá o Salvador da humanidade. Para isso que você está voltando. Por isso que Paulo escreveu que Deus criou para nós um trabalho bem antes da gente ter nascido. E colocou o nosso nomezinho, irmãos. É igual uma tagzinha com o seu nome escrito. Para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É maravilhoso isso. Poder encontrar isso e viver na terra o trabalho que Deus nos chamou para fazer. Porque Deus não escolhe pessoas como a gente escolhe, a gente faz perfis. A gente escreve um cargo, né? A gente põe um salário, põe as competências, põe aquilo que é necessário e fala, eu quero um perfil, quero uma pessoa desse jeito, daquele jeito. Deus não faz isso, Deus é misericordioso. Ele escolhe pessoas ruins como a gente para fazer o trabalho dele. É aqui que você entende que não vem de você, é isso que os discípulos não estavam entendendo ali. Não vem de nós, nada vem de nós, tudo vem dele, porque ele é a fonte. É dele que vem. A gente não pode esquecer disso. Que não vem de nós, isso não vem de você. E Jesus pergunta, para a gente caminhar para o final da nossa história. Há quanto tempo o menino está assim? Todo mundo preocupado ali com as fórmulas, com eu dou conta, eu sou bom, eu consigo, já fiz e tudo e tal. Jesus olhando para a situação, que era o problema a ser resolvido. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Fecha, quanto tempo? Quanto tempo que você pode estar cheio de coisas dentro de você, achando que você é o bom, que você dá conta, que as suas posses e que todas as coisas te fazem ser quem você é. Coitado, você pode estar falido por dentro, irmãos. Desde a infância. O pai fala, mas se podes fazer alguma coisa? Se podes. Eu amo a resposta que Jesus dá. Se podes. Os discípulos discutindo com os mestres da lei, quem está certo, quem está errado. E o pai desesperado, olha meu filho, olha a situação precisando de conserto, olha a sua casa precisando de conserto, olha teus filhos precisando de conserto, olha teu casamento precisando de conserto, a tua empresa precisando de conserto, tudo precisando de conserto, e você fingindo que está tudo bem. Não, você tem que se voltar para a presença daquele que tem o poder de colocar tudo no lugar e trazer cura, salvação, solução, milagre, provisão, tudo. Só ele pode fazer. Para de ser como os discípulos, eu dou conta, eu sou bom, eu consigo, eu não sei o que, você não consegue nada. Mas ele consegue tudo. Se podes. Às vezes a gente está lutando contra alguém. E esse é o nosso erro. No casamento você está lutando contra o seu cônjuge. No relacionamento com os teus filhos, você está lutando com o teu filho, o filho lutando contra o pai. Na empresa, você lutando contra o funcionário e tudo. Não, irmãos, o nosso inimigo não é alguém. Nosso inimigo é um espírito. Eu tenho um inimigo, mas não é você. É isso que você tem que lembrar e saber. Sempre, sempre, sempre. Eu não julgo o menino aqui, o pai do menino aqui. Deus, se pode. É um pai desesperado. É um pai desesperado, lutando com uma situação que ninguém consegue trazer solução. Médico nenhum consegue. Remédio nenhum consegue. Pai desesperado, não culpa a incredulidade dele, mas ele fala, Deus, Senhor, tira de mim a minha incredulidade, me faça crer. Me ajuda a vencer a minha incredulidade, que o Senhor consegue agir, que eu consigo sair daqui solucionado tudo que eu consigo. Mais próximo, irmãos, que você pode ser de Deus, é quando você é sincero. Eu não dou conta, Pai. Eu não consigo. Eu te entrego isso, me ajuda, soluciona. Traz a provisão, traz a solução. Quando Deus vê quem você é, olha isso. Quando Deus vê quem você é, já sabendo quem você é, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas quando você mostra a Ele a pessoa que Ele já conhece, irmãos, é aí onde Ele age. É quando você cai em si, quando o teu coração para de ser enganoso e você fala, Deus, sonda o meu coração. E vê se há em mim alguma coisa, qualquer coisa que seja. E é essa coisa, Deus, que agora o Senhor está me revelando, que eu entrego ao Senhor. Deus, soluciona isso, cura isso, muda isso, traz a salvação para isso. É isso, Deus, é assim. Jesus perguntou, há quanto tempo ele está assim desde a infância? E Senhor, muitas vezes isso
É isso, tem jogado no fogo, na água para matá-lo. O pai olha para o filho e fala: esse não é o meu filho. Estamos falando de uma pessoa que fala que não tem fé, aumenta a minha fé, tira de mim minha incredulidade. Mas ele olha para o filho e fala: esse não é o meu filho. Eu sei que não é. Esse não é minha esposa. Esse não é meu marido. Esse não é meu filho. Essa não é minha situação. Minha situação não é essa de pobreza, de falta. Minha situação não é essa de dificuldade. Minha situação não é essa de luta. Isso não é quem eu sou. Eu sei que o Senhor me fez para ser. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou teu filho. Eu sou teu filho, eu sei. Mas é isso, Deus. Tem algo acontecendo aqui que precisa ser solucionado. Eu sei que isso não é humano. Eu sei que tem alguém agindo por trás. Isso me chama atenção. Aqui ele sabe, não é o filho dele. Isso me chama atenção. Isso aqui vale para todo mundo, todo pai, toda mãe que conhece seu filho, todo cônjuge que conhece seu marido, sua esposa. Isso é importante, irmãos, presta atenção que eu estou finalizando, presta atenção. Não é sobre algo, não é sobre alguém. Para de criticar as pessoas. Para de julgar as pessoas. Eu não aguento mais esse mundo que a gente vive. É só um mundo de julgamento. Qualquer orelha seca na internet emitindo um pensamento sobre o outro. Meu filho, você não sabe nada. Estamos todos passando por situações que ninguém sabe nada a respeito. Todos nós, fora aqueles que estão na dependência de remédio, fora aqueles que estão chorando no banheiro tomando banho, fora aqueles que não estão conseguindo dormir. Estamos todos, por quê? Porque todos pecamos e precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo, da sua misericórdia. Para de julgar quem está do teu lado. Essa pessoa não presta, meu marido, minha esposa, meu filho, não sei o que. Não é alguém, é um espírito. Saiba contra quem lutar. Para de lutar com a pessoa que está do teu lado. Ora. Todo mundo tem algo, irmãos. Foi o que eu falei. Quem você acha que você é? É um discípulo achando que você é um super-herói poderoso, maravilhoso, bonito, cheiroso? Não. Todos nós por dentro somos podres se não tivesse a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Todos ruins. Esse negócio, Senhor Jesus Cristo, tem pegado meu filho e lançado ele no fogo e na água para matá-lo. Esse é o problema, não é o garoto. Esse é o problema. E Jesus olha e vê o menino como alguém, não como algo. Jesus te conhece como alguém, não como algo. Ele falou: traga o menino para mim. Quem aqui é grato por Jesus te ver com esse olhar maravilhoso de amor? Não pelo que você faz, não pelo que às vezes encosta em você, não, mas por quem você é, maneira como Ele te criou. Em Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É algo. Pode ser algo que eu estou passando, pode ser algo que eu estou vivendo, pode ser algo que acometeu comigo. É algo, mas eu sei que eu sou um filho de Deus, porque o Espírito Santo de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho. E o pai disse: eu conheço meu filho, esse não é ele. Olha o que Deus fala para você nessa manhã: eu conheço você, meu filho, minha filha, e eu sei que você não é isso. Eu sei que você não é isso. Para finalizar, o texto fala que o menino não podia falar nem ouvir. O inimigo ama fazer isso com você, sabe? Tirar a sua habilidade de ouvir a Deus, tirar a sua habilidade de ouvir a verdade, tirar a sua habilidade de ouvir a paz. Então você não pode orar, não pode gritar, não pode falar, não pode clamar, não pode profetizar a palavra de Deus, porque o inimigo está te mantendo dentro de um processo fechado. Mas você não é isso que você está passando, você não é isso que você está vivendo. Você é um filho, uma filha de Deus. Isso não vem de vocês, precisa ser tratado, solucionado, precisa da mão poderosa do Senhor Jesus Cristo estendido sobre a sua vida. A questão é que você pode deixar isso te dominar ao longo do tempo. É por isso que essa história é maravilhosa. Jesus falou assim: olha, não foi com o menino, mas foi com o que estava no menino para o libertar. Saia dele. Saia dele. Jesus tomou o menino pela mão. Aquele menino que o povo falou que estava morto. Morto nos seus pecados, nas suas transgressões. Morto naquilo que a sociedade falou e fez contra você. Morto naquilo que outra pessoa pode ter feito contra você que não foi tua vontade. Morto sem ânimo, morto sem coragem, morto sem força. Jesus pega pela mão, Jesus pega pelas tuas mãos nesse momento. Você pode fechar teu olho, irmão?
Jesus pega você pela mão neste momento, Ele segura porque Ele te ama. E Ele quer o teu bem. Ele está trabalhando para te levar para Ele, para a glória. Ele tem um projeto para a tua vida, Ele não te abandona, Ele está com você em todos os momentos. Ele te pega pela mão, Ele te pega como Ele pegou aquele menino e Ele te coloca em pé. Ele te coloca em pé. E eu vejo Deus te separando nesse momento de tudo aquilo que tem te perturbado. Se separando do medo, da depressão, da angústia, da tristeza, da dúvida, da incredulidade, de tudo que tem te feito perder o sono, obrigado com as pessoas, ou está irado, ou está alguma coisa. Deus está nesse momento agindo nesse lugar. Jesus está com as tuas mãos, nas mãos dele, Ele está separando tudo isso, porque isso não vem de você. E Ele tem o poder, neste momento, de te libertar. Porque 1 João 4,4 fala: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Você pode se colocar em pé para a gente poder orar?